Oi gente, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o livro Aura, do Carlos Fuentes. Aura foi publicado pela primeira vez em 1962. O livro começa com o personagem principal vendo um anúncio de emprego nos classificados. E no anúncio diz que eles querem um historiador que tenha um francês fluente. E todas as características que eles pedem, o Felipe, que é o personagem principal, diz que só faltava estar lá o nome dele, endereço dele, CEP dele, dizendo que era ele que era feito para o emprego. Depois que ele viu lá o endereço direitinho, ele começou a procurar a casa onde era a entrevista do emprego. E a casa por dentro é toda escura. Ele só sabe que está numa espécie de pátio por conta do cheiro podre de folha e planta velha. E ele vai andando meio que às escuras mesmo. E aí ele pega um fósforo para tentar enxergar alguma coisa naquele lugar. Só que alguma voz de algum lugar vem e diz para ele não fazer isso. Que é para ele contar tantos passos até a escada e a partir da escada contar quantos degraus para subir. Só aí você já sente mais ou menos o mistério que é o livro, né? Uma voz que fala do nada para ele, uma voz meio feminina, meio rouca, e fala para ele não acender a luz de forma alguma. Isso já é uma coisa meio, né? Chegando no segundo andar da casa, ele vê uma porta e entra por ela. Ele vê uma cama bem grande, com uma pessoa deitada lá. Ele não vê a pessoa direito porque a casa é todo um breu danado. A partir do momento que você entra na casa, você já não enxerga mais nada direito. E lá ele vê uma mão, assim, pra fora, chamando por ele. Essa mão descarnada é, na verdade, da Dona Consuelo, que é uma senhora de idade, lá para mais de 80 anos. Ela vai ali explicar para ele sobre o que é o emprego, o que ele tem que fazer, e vai também testar o francês dele. Eles começam a conversar em francês e tal, ela aprova, e aí explica finalmente o que ele vai ter que fazer. Ele só tem que continuar as memórias do marido que tinha viajado o mundo todo, tinha anotado tudo que ele tinha presenciado nas viagens dele, e que ele morreu antes de terminar esse livro de recordações. E ela agora está pedindo para que ele continue esse livro para que possa ser publicado. E o dinheiro que ele vai ganhar com esse trabalho é um dinheirão, sabe? Tipo, dá a entender que vai resolver a vida dele, pelo menos por um bom tempo. Parece que ele vai poder ficar um ano sem ter que trabalhar muito e poder terminar uma obra que ele tinha iniciado, uma obra dele mesmo. Então beleza, né? Ele aceita, claro, ele fala, pô, tá ótimo, então eu vou pra casa começar a leitura dos diários dele agora e tal. Aí a Dona Consuelo fala, não, peraí, tem uma condição para esse trabalho. Você vai ter que morar aqui na minha casa. Poxa, será que eu não tenho como terminar na minha casa? Na minha casa é muito melhor, eu me sinto mais à vontade, vou ter mais tempo. Ela falou, não, de jeito nenhum, vai ter que ser aqui. Aí ele fala, não, tudo bem, né? Então pelo menos deixa eu buscar minhas coisas na minha casa. Ela falou, não, não precisa. Pode deixar que o meu mordomo, o meu empregado, ou qualquer coisa assim, vai lá buscar pra você. E uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês, tinha um coelho na cama com a Dona Consuelo. E fora o coelho também tinha um monte de migalhas espalhadas pela cama. Ele de repente vê que o coelho some e quem aparece no lugar é uma mulher. E começa a acompanhá-lo para o quarto dele. A Dona Consuelo apresenta essa mulher como Aura. Essa moça mostra para ele, né, os aposentos onde ele vai ficar, que é um quarto um pouco mais iluminado, e ele vai poder escrever melhor ali. Eu não sei se é bem nesse momento ou se é em algum outro que ele já observa que essa moça que o acompanhou ali, ela é muito bonita. E ele fica um pouco hipnotizado com a beleza dela. Bom, aí ele inicia o trabalho dele, ele começa a ler o material que a Dona Consuelo separou pra ele, com as memórias do marido e tal. Só que ele vai ficando meio cansado daquela rotina de ficar só lendo as memórias do marido, aquilo ali tá um saco pra ele. E ele pega um bom tempo livre que ele tem, já que ele fica o dia inteiro naquela casa sem fazer nada, e começa a escrever um pouco da obra dele e tal. Numa dessas tardes ele acaba dormindo, e ele acaba sendo acordado por um sino que estão tocando lá fora. Aí ele abre a porta e vê que a Aura com o sininho tocando, chamando ele para a hora da janta. Ele vai jantar e parece que a Aura fica quieta quase que o tempo inteiro e a tia da Aura, que é a Dona Consuelo, não tá ali no momento. Eles jantam em silêncio, ele sempre observando muito a beleza da Aura e tal, mas nada acontece. Com o tempo ele vai tomando uma certa intimidade e uma certa liberdade dentro daquela casa e ele começa a fuxicar a casa. Numa dessas voltas que ele deu pela casa, ele acaba abrindo a porta da Dona Consuelo e vê que ela tá fazendo uma espécie de oração, num altar, que tem um quadro de Jesus Cristo e Maria, e embaixo tem os demônios sacrificando os pecadores, uma coisa assim, bem legal, sabe? Super bacana, um altar com um monte de detalhe. Bem legal. Quem não tem, né? Quem não tem em casa, né? Mas beleza, porque da mesma forma que ele vê isso, ele fica ok,
apenas um fato. Outras coisas acontecem na casa e ele não dá a menor pelota. Uma casa toda escura que não tem luz, uma voz que fala com ele lá de cima e fala pra ele andar tantos passos e subir tantos degraus da escada. Eu tinha ido embora lá. Não é? Eu acho que eu já tinha ido embora de lá há muito tempo. Você vai entrar, você visse tudo um breu, de repente vem uma voz falando comigo sem estar me vendo essa voz. Eu tinha ido embora há muito tempo. Tchau! Bom, um belo dia a Aura dá uma deixazinha pra ele e eles começam a meio que paquerar. Ele é velho? A Aura é A jovem. Aura é a jovem. Um certo dia ela acaba combinando com ele, no horário tal, no quarto dela e blá 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 blá. Durante o sexo, parece que ela colocou uma espécie de pó na boca dele. Uma coisa totalmente sem sentido e que pra ele ali tava a coisa mais natural do mundo. Só que aí no final do negócio, depois que ele, né, ele vê uma sombra do lado, sentado numa poltrona do quarto dela, e ele nota que é a velha que tava lá, pelo que parece, o tempo todo olhando aquilo. A velha voyeur mesmo. Peraí que é porque ela não faz nada faz tempo, né? Deixa a bichinha assistir, pelo menos. Na mesma hora, a Aura se levanta da cama e vai sentar no chão do lado da velha. O personagem principal tem a impressão de que os mesmos movimentos que a velha fazia, a Aura fazia exatamente igual. Bom, depois desse fato surreal que aconteceu, ele bota na cabeça que a Aura tá ali como se fosse uma obrigação para cuidar da tia, ou como se a tia obrigasse ou forçasse a ela aquilo. E ele bota na cabeça que ele tem que libertar aquela mulher tão bonita daquela vida de escrava e que ele quer levá-la de lá de qualquer jeito para eles serem felizes juntos. E aí ele consegue convencer a Aura a eles planejarem de sair dali e ela promete pensar naquilo e mais tarde talvez eles fazerem alguma coisa para que isso aconteça, para que eles saiam dali e se livrem da Dona Consuelo. Aí ele volta pro quarto dele, volta a estudar os papéis do marido dela, que era militar e tal, e ele descobre algumas fotos junto dos arquivos de memórias do marido dela. Do que ele vê as fotos, ele nota que acho que de princípio ele pensa que é alguma parente muito parecida, mais velha e tal. Acho que de início ele pensa que é alguma parente dela, da Aura, mais velha e tal. Depois ele vai pro quarto da Dona Consuelo pra falar com ela. E é aí que nessa conversa que eles vão ter é que vem a grande revelação do livro. Que eu não vou contar pra vocês porque eu quero que vocês leiam. Aura, ok? É um livro bem curtinho, ele tem 75 páginas, ele é fininho, mas é uma leitura agradável. Você fica na expectativa do que vai acontecer, do que é aquele mistério. É uma história que não é apenas um suspense, tem um quê de romance nessa história também, que você vai ver um pouco talvez pro final, que eu acho bonito, eu achei bonito o final dele, eu acho um final realmente legal. Essas coisas que acontecem no livro, que são realmente estranhas e que pro personagem parecem ser muito naturais, sabe? Parece que no final é meio que explicado isso. Se você parar pra pensar, é explicado. É um livrinho que você pode ler indo pro trabalho, no ônibus, ou esperando numa fila de banco, ou qualquer coisa do tipo, porque é uma leitura bem rápida. Ele é todo escrito em segunda pessoa, em vez de ser Carlos fez o exame. Não, é você fez o exame quando aconteceu tal coisa. É sempre assim, sempre se referindo ao personagem principal. Então você lê o livro como se você estivesse visualizando a casa, como se você estivesse presenciando tudo aquilo que acontece pelos seus olhos, sabe? É como se realmente fosse um jogo com realidade aumentada, sabe? Você tá ali presenciando tudo, passando por tudo aquilo que o livro tá narrando. A única coisa nesse livro que eu não vi muita explicação foi o coelho chamado Saga aparecer na história. Não vi muito sentido do coelho, não teve explicação nenhuma porque que ele estava ali até o final do livro. Então assim, pra quem entendeu, por favor, me explica aí. Me explica aqui nos comentários aqui embaixo pra eu saber o que é que vocês entenderam desse coelho. Eu tenho uma certa ideia do que possa ser, mas eu acho muito longe essa ideia. Então, por favor, falem aqui embaixo, vamos conversar sobre quem já viu, tá? Quem já leu o livro. Bom, gente, é isso. Apresentei pra vocês o livro Aura. E assim, não me deu medo. Não me deu medo nenhum. Eu achei realmente uma trama até envolvente. Eu fiquei interessado em saber até o final. Mas não fiquei me cagando debaixo das cobertas, não. Tá bom? Curtam, compartilhem. Sigam nas redes sociais que tá aqui do lado, tá? E se inscreve no canal, tá, gente? Por favor. Porque isso é uma ajuda que vocês me dão assim, ó. Maravilhosa. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.